Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a desacelerar por um instante. Não precisa fechar os olhos nem mudar a postura. Apenas ouvir, porque o que vamos falar aqui não é algo que se entende com pressa, é algo que se reconhece por dentro. Existe um versículo na Bíblia que Florence Scovel Shinn usava não como promessa, mas como ajuste de consciência. Um versículo simples, quase silencioso, mas profundamente transformador. Ele está em Mateus capítulo 6, versículo 8, e diz assim: Vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Florence não lia esse versículo de forma religiosa. Ela lia de forma metafísica. Para ela, essa frase não era um convite para pedir menos, mas para parar de pedir do lugar errado. Porque se Deus já sabe, o problema nunca foi falta de informação no céu. O problema sempre esteve na posição interna de quem ora. Florence observava algo curioso nas pessoas que a procuravam. Quanto maior o desespero, mais longas eram as orações. Quanto maior o medo, mais insistentes eram os pedidos. As pessoas falavam com Deus como quem tenta convencer alguém distante, ocupado ou relutante. E isso, segundo Florence, revelava uma identidade ainda separada da fonte. Ela dizia que a oração baseada na ansiedade não nasce da fé, nasce do medo, disfarçado de esperança. E o medo nunca cria alinhamento. Ele cria tensão. E a vida não responde à tensão. Ela responde à clareza. Quando Jesus diz, vosso Pai sabe, ele está afirmando algo muito maior do que conforto emocional. Ele está revelando uma lei. O suprimento não depende do pedido. Depende do reconhecimento. O pedido feito a partir da carência reforça a carência. O reconhecimento feito a partir da união ativa o fluxo. Florence explicava que a maioria das pessoas ora tentando mudar Deus, quando, na verdade, a oração verdadeira serve para reorganizar a mente humana. Não é Deus que precisa ser convencido. É a consciência que precisa ser alinhada. Existe uma diferença profunda entre falar com Deus como quem implora e falar com Deus como quem reconhece. O implorar parte da ideia de ausência. O reconhecimento parte da certeza silenciosa de que a fonte já está presente. E a vida sempre responde à identidade a partir da qual você fala. Por isso, Florence nunca ensinou orações longas, cheias de emoção forçada. Ela ensinava frases simples, ditas com tranquilidade, como quem afirma algo óbvio. Porque a força da palavra não está no volume, mas na posição interna. Quando alguém ora dizendo, Deus, por favor, me ajude, mas internamente acredita que está sozinho, a oração vira conflito. A boca pede, mas a mente resiste. E a vida responde à mente. Florence dizia que Mateus 6:8 nos ensina algo desconfortável para o ego. Pedir não cria intimidade com a fonte. O que cria intimidade é a consciência de unidade. Enquanto a pessoa se vê separada, ela pede. Quando ela se reconhece conectada, ela afirma. Isso não significa arrogância. Não significa exigir. Significa alinhar. Exigir para Florence não era impor vontade pessoal, mas apresentar-se à lei com consciência correta. Como alguém que sabe quem é, e por isso não negocia com o medo. Outro ponto profundo desse versículo é que ele dissolve a pressa espiritual.
Se Deus já sabe, não há urgência. A urgência revela desconfiança. O descanso revela fé. E Florence dizia que a fé verdadeira é calma. Ela não se apressa. Ela se posiciona. Quando a mente entra nesse descanso, algo muda imediatamente no campo interno. A ansiedade diminui. O corpo relaxa. A respiração se aprofunda. E esse ajuste físico não é secundário. Ele é sinal de que a consciência parou de lutar. Florence ensinava que o dinheiro, as soluções e as oportunidades chegam primeiro como direção, não como forma. Quando a pessoa para de implorar e começa a reconhecer, ideias surgem, encontros acontecem, caminhos se abrem. Não por mágica, mas porque a mente deixou de bloquear. Ela também alertava que depois do alinhamento vêm os testes, pequenos atrasos, situações aparentemente contraditórias, momentos em que o velho hábito de pedir desesperadamente tenta voltar. E ela dizia: esse é o momento mais importante. Não reaja. Quem reage, retorna ao padrão antigo. Quem sustenta, atravessa. Mateus 6:8 não é um convite à passividade. É um convite à maturidade espiritual. É sair da posição de criança assustada e entrar na posição de herdeiro consciente. Não é parar de agir. É parar de lutar internamente. Florence explicava que muitas pessoas perdem o fluxo porque confundem fé com esforço emocional. Elas acham que precisam sentir algo intenso para que a oração funcione. Mas a intensidade não é fé, a estabilidade é. A consciência alinhada não precisa repetir 100 vezes. Ela afirma uma vez e descansa. E esse descanso reorganiza o subconsciente, que passa a cooperar em vez de sabotar. Com o tempo, a relação com a vida muda. A pessoa não vive mais em estado de alerta. O medo pode até aparecer, mas não governa. Ele passa. A identidade permanece. E quando a identidade muda, a realidade acompanha. Florence dizia que o maior sinal de alinhamento não é o dinheiro, chegando rapidamente, mas a paz chegando antes. Quando a paz vem primeiro, o resto encontra caminho. Existe um ponto que Florence considerava essencial e que quase nunca é ensinado. O momento exato entre a consciência do desejo e a formulação do pedido. Esse intervalo silencioso é onde a maioria das pessoas falha. Elas sentem a necessidade e imediatamente correm para pedir, sem antes alinhar o estado interno. E esse pequeno descompasso muda tudo. Florence dizia que Mateus 6:8 não nos convida a ignorar os desejos, mas a purificá-los antes de verbalizá-los. Porque o desejo em si não é o problema. O problema é a emoção que o acompanha. Quando o desejo nasce da carência, ele se torna um comando confuso para o subconsciente. Quando nasce da clareza, ele vira direção. Ela explicava que o subconsciente não responde às palavras bonitas da oração, mas ao sentimento dominante que sustenta aquelas palavras. Por isso, duas pessoas podem citar o mesmo versículo, usar a mesma frase, mas obter resultados completamente diferentes. Não é o texto, é o estado. Antes que você peça, existe uma pergunta silenciosa que Florence ensinava seus alunos a fazerem a si mesmos. Se isso já estivesse resolvido, como eu estaria me sentindo agora? Essa pergunta não serve para criar imaginação vazia.
ela serve para deslocar a mente do futuro para o presente. Porque o subconsciente só responde ao agora. Ele não trabalha com promessas distantes. Ele trabalha com identidade atual. Quando a pessoa faz essa pergunta com sinceridade, algo muda. A respiração desacelera. O corpo relaxa um pouco. A urgência perde força. E esse pequeno ajuste já é uma oração em si. Uma oração sem palavras. Florence dizia que o erro mais comum é usar a oração para tentar sair de um estado emocional desconfortável, em vez de entrar conscientemente em um estado alinhado antes de orar. Quando a pessoa ora para fugir do medo, ela ancora o medo. Quando ela ora a partir da paz, ela ancora a solução. Por isso ela ensinava a prática do silêncio preparatório. Um momento em que não se pede nada, não se afirma nada, apenas se reconhece a presença da fonte. Não como conceito, mas como sensação. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de ajuste. Nesse ponto, Mateus 6:8 deixa de ser um versículo e se torna uma experiência. A pessoa começa a perceber que não precisa convencer Deus, nem explicar a situação, nem justificar suas falhas. Tudo já é conhecido, tudo já é visto, e esse reconhecimento dissolve a vergonha, que é uma das maiores travas do sofrimento. Florence falava muito pouco sobre culpa, mas entendia profundamente seu efeito. A culpa cria a sensação inconsciente de não merecimento. E quando alguém se sente indigno, mesmo que inconscientemente, ela sabota o próprio fluxo. Por isso, antes de pedir, é preciso soltar a culpa. Não porque Deus exige, mas porque a mente precisa estar livre. Ela ensinava que o suprimento não responde ao mérito moral, mas à clareza de identidade. Filhos não pedem permissão para existir. Eles apenas existem, e a provisão acompanha essa existência. Outro aspecto poderoso desse versículo é que ele elimina o hábito de repetir pedidos. Florence dizia que repetir o pedido é, na maioria das vezes, repetir a dúvida. Se você pede hoje e pede de novo amanhã, está afirmando que o pedido de ontem não funcionou. E o subconsciente aceita essa afirmação. Por isso ela ensinava: peça uma vez, alinhe-se sempre. Depois do alinhamento, o trabalho não é pedir mais. É vigiar os pensamentos, as palavras soltas, as pequenas reclamações diárias. Porque essas conversas internas contradizem silenciosamente a oração inicial. Florence chamava isso de quebrar a palavra. A pessoa ora afirmando confiança, mas passa o dia inteiro reforçando o medo. E depois se pergunta por que nada muda. A vida não responde à oração isolada. Ela responde ao padrão sustentado. Mateus 6:8 nos convida a confiar no invisível antes que ele se torne visível. Isso exige maturidade espiritual. Exige suportar o intervalo entre o alinhamento e a manifestação sem cair na ansiedade. E esse intervalo não é punição, é reorganização. Florence dizia que muitas vezes o atraso não está no céu, mas na mente que ainda oscila. O suprimento está pronto, mas a consciência ainda não se estabilizou o suficiente para recebê-lo sem medo. Quando esse entendimento se aprofunda, a oração muda completamente de forma. Ela se torna mais curta, mais silenciosa, mais confiante. A pessoa não fala com Deus como quem pede algo emprestado, mas como quem confirma uma verdade. E é nesse ponto que algo curioso acontece.
o desejo começa a perder o peso. Não porque deixou de ser importante, mas porque deixou de ser urgente. E quando a urgência vai embora, o fluxo encontra espaço. Florence ensinava que o estado correto é desejar sem tensão, afirmar sem esforço, esperar sem ansiedade. Essa tríade é rara, mas transformadora. Ela não nasce da força de vontade, mas da compreensão. Antes que você peça, alinhe. Antes que você fale, reconheça. Antes que você espere, descanse. Mateus 6,8 não cancela o pedido. Ele o purifica. Ele o eleva. Ele o coloca no lugar certo. Não como súplica, mas como declaração silenciosa de unidade. Se esse ponto fizer sentido para você, não tente aplicá-lo com pressa. Deixe ele assentar. A verdade, quando é real, não exige urgência. Ela encontra espaço. E é a partir desse espaço que o suprimento começa a se mover de forma natural. Há algo em Mateus 6,8 que Florence considerava o ponto mais avançado do ensinamento. A renúncia ao controle da forma. A maioria das pessoas até aceita que Deus conhece suas necessidades antes do pedido, mas ainda tenta determinar como, quando e por onde o suprimento deve chegar. Florence dizia que esse é o último apego do ego espiritual. Não o desejo em si, mas o roteiro que criamos para ele. A mente humana se sente segura quando imagina os passos, quando prevê os meios, quando controla os detalhes. Mas o suprimento espiritual não segue mapas mentais. Ele segue alinhamento. Por isso, muitas orações não falham por falta de fé, mas por excesso de interferência. A pessoa ora, afirma, visualiza e depois tenta ajudar o processo com ansiedade, pressão e comparação. E sem perceber, fecha as portas que não reconhece como respostas. Florence repetia incansavelmente a expressão: sobe a graça e de maneiras perfeitas. Essa frase não era um enfeite espiritual. Era um destravador de caminhos invisíveis. Quando alguém diz sob a graça, está liberando o suprimento de vir por meios que a mente não imagina. Está permitindo que a resposta chegue por atalhos, desvios e encontros improváveis. Ela ensinava que muitas pessoas não recebem porque só reconhecem respostas que se encaixam em expectativas antigas. O suprimento chega, mas vem com uma nova forma, um novo ritmo, uma nova porta, e a pessoa rejeita por não parecer com o que ela pediu. Mateus 6,8 não promete atender pedidos específicos. Ele revela um cuidado inteligente, que organiza a vida de fora para dentro. E isso exige confiança real, não apenas afirmação positiva. Florence dizia que a verdadeira fé começa quando a mente para de dar ordens e passa a dar consentimento. Consentimento para que o bem se manifeste de forma maior do que o desejo original. Consentimento para que o resultado seja melhor do que o plano. Nesse estágio, a oração muda novamente. Ela deixa de ser um pedido silencioso e se transforma em uma expectativa tranquila. A pessoa começa a viver como alguém que sabe que está sendo assistido. E algo muito específico acontece nesse estado. A vigilância mental se torna natural. Não por esforço, mas por coerência. A pessoa não quer mais alimentar pensamentos de escassez, porque eles simplesmente não combinam com o estado interno que ela escolheu habitar. Florence ensinava que o suprimento não chega a uma mente fragmentada, ele chega a uma mente unificada.
Quando pensamento, sentimento e expectativa apontam na mesma direção, o fluxo se estabelece. Por isso ela alertava: não vigie apenas as palavras ditas em voz alta. Vigie as reações internas. O suspiro de desânimo, a comparação silenciosa, a inveja disfarçada, a frustração contida. Esses pequenos estados contradizem a confiança profunda. Mateus 6,8 nos convida a abandonar o hábito de explicar demais a vida. Quem confia não se justifica o tempo todo. Quem sabe que está sendo cuidado não precisa provar nada. Florence dizia que o suprimento começa a se mover quando a pessoa para de se defender emocionalmente do futuro. Quando ela solta a armadura da preocupação e aceita não saber os próximos passos. Nesse ponto, algo muito sutil acontece. A intuição fica mais clara. Ideias surgem sem esforço. Convites aparecem. Decisões se tornam óbvias. O caminho não é empurrado, ele se revela. E esse é o sinal mais confiável de alinhamento. Não a ausência de desafios, mas a presença de clareza. Florence afirmava que Deus não envia confusão como resposta. Se a pessoa está confusa, ela ainda está tentando controlar. Quando o controle é solto, a clareza ela aparece. Mateus 6,8 não ensina passividade. Ele ensina cooperação. A pessoa age, mas não força. Decide, mas não luta. Caminha, mas não carrega o mundo nas costas. E quando esse estado se estabiliza, a oração final quase não precisa de palavras. Às vezes, tudo o que surge é um reconhecimento interno. Está resolvido. Não porque tudo já aconteceu, mas porque tudo já foi alinhado. E quando o alinhamento acontece, o suprimento deixa de ser uma busca e se torna uma consequência natural. E talvez o ensinamento mais silencioso de tudo isso seja este: quando a consciência se alinha, não há mais urgência em convencer a vida de nada. O versículo não diz, peça melhor. Ele diz, confie mais profundamente. Porque aquilo que já é conhecido por Deus não precisa ser implorado. Apenas permitido. Se algo dentro de você ficou mais calmo ao ouvir essas palavras, esse já é o sinal. O alinhamento começa antes da manifestação. Primeiro a mente desacelera. Depois o coração descansa. Só então a forma externa se reorganiza. Sempre foi assim. Florence nunca ensinou a correr atrás do suprimento. Ela ensinou a remover os bloqueios internos que impedem o fluxo de chegar. E o maior deles é a crença de que você precisa fazer barulho para ser atendido. Quando a consciência entra em acordo com a ordem invisível, a vida responde sem alarde. As respostas chegam como encontros, ideias, direções. Oportunidades que não exigem luta. O bem se apresenta onde há espaço. Este canal, Alquimia de Florence Scovel Shinn, existe para lembrar você disso. Não para criar dependência, mas para fortalecer clareza. Não para prometer resultados rápidos, mas para sustentar um estado interno estável, onde o suprimento se torna natural. Se esse conteúdo tocou algo verdadeiro em você, permaneça. Inscreva-se como quem escolhe caminhar em alinhamento, não em ansiedade. E se sentir no coração, escreva nos comentários uma frase simples. Sem esforço, sem pedido, eu confio no suprimento que já me conhece. Não como afirmação, mas como identidade. Compartilhe com alguém que anda cansado de explicar demais a própria vida para Deus. E eu te encontro no próximo vídeo. Com silêncio, com clareza, com presença.